Desculpa te interromper, que a gente vai falando e vai dando as versões do Jesus, né? O que ele falou ontem foi que ele ligou para o presidente, o Rui, falou assim: Rui, é o seguinte, cara, eu não estou bem, não estou legal aqui, não estou satisfeito, aconteceu isso. E disse que o presidente falou assim: Jesus, deita a cabeça aí no travesseiro, descansa um pouco, repensa, estou aqui há 3 meses. É isso. Não faça isso conosco. Palavras do Jesus. Pega o recorde do programa, estou falando exatamente o que ele falou. Tá gravado. Não faça isso. Salve, salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Galera, a repercussão da entrevista de Jorge Jesus, a imprensa repercute o que o Jorge Jesus falou ontem no Bem Amigos para o Galvão Bueno. Vamos ver, cara, os motivos, né, que o fez ele não voltar para o Flamengo. Vamos ver aí o que os comentaristas da ESPN Brasil irão dizer sobre a entrevista de Jorge Jesus, a tão esperada entrevista, né? Quero pedir para você aí que gosta do canal e assiste aqui os meus vídeos, deixa o like. Se você é novo aqui, meu irmão, inscreva-se no canal, seja bem-vindo. Você só vai ganhar, porque você vai ficar bem informado quando o assunto é Flamengo. Eu trago tudo, cara. Referente a Flamengo, eu trago tudo aqui para você em primeira mão, valeu? Créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link aqui na descrição como créditos, canal do YouTube. Simbora pro vídeo, vamos lá então. Fala aí, William. Você não quer falar? Fala sobre Jorge Jesus. Não vou falar. Fala da notícia, se aparecer. Cadê o nosso trechinho aí? Tem uma tela? Isso, boa. Olha aí. Eu tinha uma cláusula de rescisão muito alta. Tinha que pagar 10 milhões de euros ao Benfica. Era uma cláusula que nem todos os times tinham capacidade. Todo esse ambiente, mais o fato dos dirigentes do Flamengo terem ido a Portugal, em todos os jornais, todas as televisões, criou um ambiente muito complicado para mim com os torcedores do Benfica, um ambiente pesado. Nesse momento, não poderia sair do Benfica. Naquele momento, não podia rescindir o contrato e o Benfica não estava disposto a abrir mão. Justificativa, Rafael Marques, para Jorge Jesus não ter retornado. Aí depois, né, no mês seguinte, ele falou, bom, aí jogo contra o Dinamo de Kiev, que o Benfica se classifica para a próxima fase da Champions, o time vaiado, questão política. Teve um momento que ele acordou e falou, não quero mais ficar aqui. E foi conversar com o presidente, teve mudança de presidente também, o cara que o levou já não estava mais lá. Não querem mais que eu fique aqui? Pois é, ele falou, não quero mais ficar aqui. Bem Jorge Jesus. Né? Eu não quero mais ficar aqui, que o ambiente não está legal. Foi lá, conversou, trocou uma ideia e veio embora. Pode falar, Rafa, que você já está... Eu não vou nem perguntar, você está balançando a cabeça aí, você já está nervoso. Fala, Rafa. É porque ele tem uma característica que me incomoda muito, William. Ele distorce os fatos para criar versões que autoprotegem. Eu acho desnecessário isso. E assim, o pior é que, como ele é um técnico que deixou saudades em milhões e milhões de torcedores do Flamengo mundo afora, é muito mais fácil para o torcedor acreditar nessa narrativa do que tentar fazer uma correlação de fatos e perceber que parte desse discurso ele é adaptado, ele não é um discurso fidedigno. Ora, é óbvio que quando o Flamengo termina a temporada do ano passado e vai a Portugal, vai atrás dele. E assim, quando ele diz, eu tinha uma multa de 10 milhões no Benfica, peraí, ele queria ser técnico do Flamengo de novo ou não? Porque ele, convenhamos, a sua vida econômica, a sua vida pessoal está economicamente resolvida. Para quem quer alguma coisa, o Paulo Sousa quis ser técnico do Flamengo e pagou a multa lá para a Federação Polonesa para ser liberado e assumir o Flamengo. Então ele queria ou ele queria se fosse a custo zero? Se tivesse que coçar o bolso, ele não queria. A primeira coisa que o torcedor tem que ter em mente é isso. Idolatrar um pouquinho menos o ser humano Jorge Jesus, o treinador eu discuto, um pouquinho menos o ser humano Jorge Jesus e tentar raciocinar em cima dos fatos. Se era desejo dele voltar a ser técnico do Flamengo e o momento dele no Benfica era muito ruim, quando ele fala, nesse trecho que nós reproduzimos aí, na entrevista de ontem, que naquele momento
eu não tinha por que sair do Benfica, eu não tinha como sair do Benfica. Claro que tinha. Os resultados não eram bons, a relação com alguns jogadores não era boa, a relação com o Rui Costa, presidente, não era boa. Quem gostava muito dele e gosta é o ex-presidente, Luiz Felipe Vieira. Então não tem sentido nenhum esse discurso ser emplacado numa tentativa clara de criar uma versão na mente do torcedor de que ele é a vítima de um processo, quando na verdade ele é o algoz do próprio processo. Se ele realmente queria ser técnico do Flamengo, ele poderia ter sido naquele momento. E a maior prova de que a situação dele no Benfica não era estável é que o Flamengo anuncia o Paulo Sousa como treinador. É só fazer uma pesquisa para você encontrar as datas, inclusive. O Flamengo anuncia o Paulo Sousa como novo técnico e alguns dias depois o Benfica manda o Jorge Jesus embora. Ué, que estabilidade é essa? Ou será que foi o Rui Costa que pediu ao Pizzi para falar algumas gracinhas lá para um dos assessores, um dos auxiliares do Jorge Jesus, para causar desconforto? Aí é muita teoria da conspiração para o meu gosto. A situação dele no Benfica não era confortável, essa história aí não é verdadeira, e ele não veio para o Flamengo porque ele não quis pagar. Ele sequer cogitou a possibilidade de dividir com o Flamengo a sua multa rescisória para poder deixar o Benfica e voltar para o Flamengo. Então essa história de endeusamento do Jorge Jesus, ela precisa de alguns cortes, ela precisa de algumas pontuações para tentar minimamente recobrar a clareza dos fatos, porque senão essa versão dele vira verdade e espalhada muitas vezes vira uma verdade insofismável. Então, mas ele mesmo disse... Pera aí, meu parceiro, você não pode falar que o que o Jorge Jesus falou é mentira, você não tem provas, você não pode só achar que o que ele falou é mentira, né? Porque você não sabe se é mentira ou verdade, né? Então a gente não pode julgar também o que o Jorge Jesus falou ontem no Bem Amigos, né, cara? Na entrevista que os objetivos do Benfica estavam muito bem atendidos. Estava apenas a 4 pontos do líder, estava classificado para outra fase da Champions, se não me engano era na Taça de Portugal, estava entre os 4. Né? Inclusive, aí viriam jogos com o Porto, né, que foi um jogo pela Liga e um jogo pela Taça de Portugal. Segundo ele, a situação dele no Benfica em termos de resultados era boa. Gustavo Hoffmann. Não era boa, o time não estava bem, o time não jogava bem, a cobrança sobre o Jorge Jesus era para um time rendendo muito mais, as contratações feitas foram para isso, então é realmente um cenário que não condiz com a realidade da época. Era um trabalho desastroso, horrível? Não, mas não atingiu a expectativa que foi criada no Benfica. O trabalho não era bom, o time não jogava bem. O time não convencia, a torcida não vinha gostando do Benfica na temporada. Então, você pode até, objetivamente falando, não estar tão distante assim dos principais objetivos, mas na prática a distância era grande sim, porque você não olhava em campo um time rendendo. Então, as contratações que foram feitas, o Benfica foi para o mercado, contratou, gastou, buscou jogadores, tirou o Everton do futebol brasileiro. Então, não condiz com o que estava acontecendo realmente. Tanto é que ele foi demitido. Não é que ele pediu para sair, ele foi demitido. Mesmo com toda a história no clube. Mesmo... O que ele falou, desculpa te interromper, que a gente vai falando e vai dando assim que é bom. As versões do Jesus, né? O que ele falou ontem foi que ele ligou para o presidente, o Rui, falou assim, Rui, é o seguinte, cara, eu não estou bem, não estou legal aqui, não estou satisfeito, aconteceu isso. E disse que o presidente falou assim, Jesus... Deita a cabeça aí no travesseiro, descansa um pouco, repensa. Estou aqui há 3 meses. É isso. Não faça isso conosco. Palavras do Jesus. Pega o recorte do programa, estou falando exatamente o que ele falou. Tá gravado. Não faça isso comigo e tal, não sei o quê. Aí dormiu, acordou no dia seguinte, foi dar um treino. Quando foi dar o treino, já estava o Rui com dirigentes, alguém, para tentar convencer o Jesus a permanecer. Essa é a versão do Jesus, Hoffmann, que montou um esquema ali, o presidente com alguns dirigentes, para tentar convencer o Jesus a permanecer. Ele falou, não, aqui eu não quero ficar, vamos entrar num acordo e tal. E foi um acordo que ficou pagando salário até maio. Por que tudo isso não surgiu na época? Pois é. É isso que eu não entendo. Por que tudo isso não surgiu na época? Surge agora. Então, fato é, o trabalho do Jorge Jesus nessa passagem pelo Benfica não foi bom e a passagem foi encerrada porque o trabalho não rendeu. Ponto. Não tem para onde correr. Não tem para onde ficar buscando desculpa. É isso, ponto. Técnicos fazem bons trabalhos. Mas Jorge Jesus não mentiu ontem. Ele falou isso daí que vocês estão falando, né? E trabalhos ruins. Esse no Benfica foi ruim, rendeu a saída dele. Sim. Ô, Prates, vem, não foge do assunto não, vem aqui. Olha pra mim. Não olha pro lado não. Olha pra mim aqui.
Fala, Prats, queremos Eu gosto ouvir. dessa estratégia de olhar pro lado. É. Funciona com mais comentaristas aqui. Eu lembro muito do Bate-Bola Bom Dia, de manhã. O William sentava numa ponta, eu sentava na outra. Que O William puxava o assunto, eu fazia assim, ó. Se eu não quisesse falar. Olhava ali pro lado, olhava pro estúdio, aí ele já sabia que, ó, não vai rolar. Não vai rolar. Os comentaristas já já me me dão dão indícios. pro Zé Elias. Isso. Os comentaristas me dão indícios, mas de vez em quando eu tenho que chamar aqui para conversa. Isso é bom na chamada oral na classe, sabe? A professora fica Nossa, olhando quem eu vou já chamar. tentei Aí fazer você dá uma muito. disfarçada, cai o lápis, você vai Tentei lá, fazer muito. some, Escondia. tá? Vixe. Se escondia, isso, mas aqui não funciona. É que ele falou, é muito tete a tete aqui. Olha lá, e a tela tá com os 4 agora. É, tá com os 4 Até agora. de maneira educada, eu vou deixar pro Rafael Marques responder a pergunta, mas pode fazer. Você agora, essa pergunta do GC aqui, você acha que a multa foi a Eu? única coisa que afastou? Porque na conversa dele é a multa. Não podia pagar a multa, poucos times poderiam pagar a multa de 10 milhões de euros e tal, e por isso não vem. Ah, a multa deve ter tido um peso, certamente, né? Mas você acha William? que foi só isso? Não sei se foi só isso, mas pode ter sido principalmente isso. O Rafael falou há instantes que, olha, se houvesse uma grande vontade mesmo, eu quero voltar ao Flamengo agora, ele poderia conversar com o próprio Flamengo o pagamento da multa, ou dividir o pagamento, ou ele pagar e depois conversar com o Flamengo como seria. Rafael falou em relação à multa agora, não falou, Rafa? É isso, Prates, é isso, William. Tá vendo só o William? Quebrei o galho do Prates. Eu quero falar, falei por ele. Olha só, é isso, gente. A verdade é que o discurso ele é criado para poder autoproteger o Jorge Jesus. Ele cria o discurso de autoproteção, ele cria uma narrativa para que ele seja vítima da história, ele não tenha feito nada que justificasse o movimento. Conversa, não é assim. Vocês conversem com jornalistas de Portugal, os companheiros que cobrem o dia a dia do Benfica, acessem aí os sites, os portais dos jornais portugueses e vocês vão ver qual é a construção de cenário que é verdadeiro. Isso que o Hoffman falou me remete à transmissão dos jogos que nós fizemos aqui na ESPN, no Star Plus, com o Jorge Jesus no segundo semestre do ano passado, como técnico do Corinthians, do Benfica, e o quanto que ele era vaiado o jogo inteiro. Vaias e assovios, que é uma característica própria do torcedor em Portugal, querendo que ele saísse. Então, assim, ele estava destroçado perante a opinião pública e o sentimento do torcedor. Ele sabia disso, mas ele nunca fica por baixo. Percebam só no discurso dele, ele nunca fica por baixo. Ou ele terceiriza, ou tal situação não aconteceu. Aí é muito cômodo, né? Então, agora, Prates, vocês querem que eu pergunte pro Prates? Sim! Prates, agora, vamos lá. Atenção, Rafael Prates. Sim, Mas eu posso também Enche a terceirizar tela, minha enche a resposta. tela com prato. Enche a tela eu com posso prato. terceirizar Pra não minha colocar mais ninguém, deixa só o prato. terceirizar minha prato, resposta. Eu posso isso, dividir, complementar minha resposta com os companheiros que aqui estão. Não? Pode dividir, mas nesse caso eu quero a sua resposta. Você não fica Ou dividindo. seja, você Assuma. é um autocrata também. É lógico, eu preciso ser às vezes bom. aqui. É o seguinte, qual visita causou mais estrago? Ele está falando que a ida do Braz e do Spindle lá causou um tumulto na TV, no jornal e tal, etc. Criou uma situação ruim para ele, que aí não tinha como ele sair naquele momento, etc. Ponto. Correto. Só que ele vem aqui, no melhor estilo Leonardo DiCaprio, no filme Era Uma Vez em Hollywood, Como é que é isso daí? com lança-chamas, né? É? Da cena. Não sei se você viu o entendi. filme. Eu mas vi tem uma tem parte essa só. cena. Bom. Ele vem aqui, excelente, né? Ele vem aqui e ele vem causar também. Ele vem causar. Primeiro, você acha que ele veio com o intuito mesmo de causar? E segundo, qual visita fez mais estrago? Não, essa agora. Estamos falando dele até agora? Até agora. Essa Mas agora lá fez mais tavam estrago. mas Não, lá em Portugal essa ficaram agora falando fez mais da estrago. dupla do Flamengo O durante tem muito técnico. tempo, hein? Essa agora fez mais estrago porque o Flamengo tem um técnico que Ah. está trabalhando, está empregado, contratado pelo Flamengo. No final do ano, o Benfica tinha um técnico que estava em baixa, mas ainda era técnico quando o Flamengo, pelo menos a diretoria, chegou a Lisboa. Mas o Flamengo não tinha treinador. Agora o Flamengo tem treinador. Então, assim, essa agora fez mais estrago, William, primeiro, porque, de novo, a gente está dando aqui um espaço... Então, mas aquela visita falando- foram dois dirigentes que, segundo a imprensa portuguesa, a gente ficou aqui no final do ano falando direto disso, né? Eu me recordo. Foram lá chavecar um treinador que estava empregado. Estava A empregado. torcida estava vaiando, não estava legal, Pensando etc. lá do Benfica ou do mas Flamengo? Mas Estou o cara falando. estava Do empregado. Benfica ou do Flamengo? Do No final Benfica. do ano do Benfica, Então, pro Benfica foi complicado. Foi E pior. rendeu lá a conversa Mas também. agora O treinador ficou ruim estava pro empregado Flamengo. lá. O Flamengo tem um treinador, ô William. Ah. Tem um treinador que estava trabalhando, bem ou mal, com problemas, soluções, está trabalhando o técnico do Flamengo. E ele respondeu domingo e vai ter de ficar, talvez não responda de novo, mas vai ter de conviver todo dia com, olha... Só para não esquecer e não perder o gancho, quando o presidente do Benfica veio ao Brasil levar Jorge Jesus de volta, o Jorge Jesus também estava empregado e era funcionário do Flamengo, né? Então, cara, esse negócio que os caras ficam falando aí de ética, faltou ética também pro presidente do Benfica,
quando veio aqui, levou o Jorge Jesus, né? Jorge Jesus veio aí. Ó, Jorge Jesus falou que tem até dia 20 para esperar uma proposta, pode voltar. E o cidadão está lá tá trabalhando lá, né? Se sentiu desrespeitado com total razão, tem o Paulo Souza, e está falando sobre um assunto que não diz respeito a ele. Essa situação última agora foi criada pelo Jorge Jesus. No final do ano foi o Flamengo interessado em contratar o Jorge Jesus, que estava empregado no Benfica. Agora foi diferente. Foi o Jorge Jesus que chegou ao Brasil e falou com o Flamengo, com um técnico trabalhando, contratado. Ô, William, Diga. peguei aqui o comunicado do Benfica na época da saída do Jorge Jesus. Ah, boa. O Sport Lisboa e Benfica Boa, Rafael, informa boa. que, de comum acordo entre as partes, Jorge Jesus já não é treinador do Benfica. A Sport Lisboa e Benfica SAD agradece a Jorge Jesus todo o trabalho desenvolvido ao longo do último ano e meio e deseja-lhe as maiores felicidades para o futuro. Mas acrescenta que cumprirá com todas as obrigações contratuais até o término do vínculo laboral existente ou até que Jorge Jesus e a sua equipe técnica assumam um novo compromisso profissional. É o comum acordo que o clube tem que ficar pagando. Isso. Ué, mas o Jorge Jesus falou isso ontem no Bem Amigos. Ele explicou como que foi a negociação. Ele chamou o presidente do Benfica para chegar num comum acordo. Isso ele falou, cara. Seja opção do clube, né? Opção do clube. Cada um tem a leitura que quiser. Que foi agora até maio. Agora, você acha mesmo que o Jorge Jesus ele sai lá de Portugal, vem para cá, vou ver lá o carnaval, etc., com o intuito de tumulto, de dar um troco, tumulto? Você acha que... Porque eu fico imaginando a cabeça do cara. Pô, eu tô aqui... Tem que ser. Não é? Eu vou lá tumultuar agora, eu vou lá criar caso e tal. Porque, assim, vamos ser sinceros, ontem na entrevista ao Bem Amigos, não foi uma entrevista que tumultuaria o ambiente. Ele foi ponderado, falou algumas coisas e tal. Claro, a gente pode questionar uma série de coisas, mas o que tumultuou mesmo foram as declarações para o Renato Maurício Prado. Aquelas realmente foram... Eu não entendi ainda se violentas. forem on, se forem off, o que Então, ele aconteceu. divulgou. Hoffman, a minha impressão é que é o seguinte, chegou para o jornalista, sabia que... né? Ele queria que a coisa vazasse. A minha impressão... Exato. Vou passar aqui porque vai vazar. Casa. Então, assim... Na casa, com o ex-presidente do Flamengo. Não, É Rafa, isso, eu gente. fico... O cenário foi montado. O Kleber Leite, ele é uma figura que eu conheço, eu cobri o Flamengo com o Kleber Leite como vice de futebol. Então eu posso dizer um pouco sobre o Kleber Leite. É um dos caras mais inteligentes com quem eu convivi no futebol. Eu digo isso com maior tranquilidade. Tenho uma boa relação pessoal com o Kleber, mas eu entendo os movimentos que ele faz. É óbvio que ao chamar o Jorge Jesus para assistir ao jogo do Flamengo na casa dele e também chamar o Renato Maurício Prado, ele estava, como ele próprio gosta de dizer, criando um fato novo. Não tem ninguém sendo enganado ali. Tem uma foto nas redes sociais do Renato Maurício Prado abraçado ao Jorge Jesus minutos antes da entrevista ser publicada. É óbvio que tudo ali está escrito em on. É óbvio que a partir do momento que você conversa com um jornalista, isso é constitucional, e você não diz, olha, isso aqui é uma conversa, eu gostaria que você não publicasse. O on é automático porque existe um respaldo legal para a atuação jornalística. Não tem nada de construção de um outro cenário. É entrevista sim, eu não consigo pensar de outra forma. Então, cara, como eu não estava nesse jantar, eu não sei o que foi falado ou não, eu vou ficar com a entrevista do Jorge Jesus, porque na entrevista dele, ele não teve falta de ética em nenhum momento. Em nenhum momento ele falou que veio para tirar emprego de ninguém, que veio para acertar com o Flamengo, que tinha até o dia 20. Ele não falou isso. Em nenhum momento ele falou que veio para conseguir um emprego no Brasil. Ele veio, cara, para o carnaval, veio passear no Brasil. E o que aconteceu nesse jantar dos caras aí, que foi na quarta-feira, que teve o jogo da Talleres e Flamengo, eu não sei porque eu não estava lá. O Renato Maurício Prado soltou a matéria, né, dizendo que o Jorge Jesus quer muito treinar o Flamengo e que tinha até só o dia 20 para esperar. Isso pegou muito mal, né? Porque como é um jornalista que está dando a informação, você não sabe se é verdade ou mentira, né? Porque dificilmente também você vai acreditar que foi mentira, né? Porque como que o cara teria coragem de plantar uma mentira, sendo que Jorge Jesus não veio desmentir a notícia, não veio falar que era mentira, não deu uma outra entrevista, não deu nenhum depoimento. Essa entrevista do Bem Amigos foi gravada uma semana atrás, na segunda-feira passada, 2 dias antes do jantar.
Não sei se ele pensou que... Ó, a resposta tá no programa gravado no Bem Amigos. Vocês vão assistir depois e tirem suas próprias conclusões. Então tá aí a versão do Renato Maurício Prado e tá aí a versão do Jorge Jesus, que é no programa Bem Amigos, que foi gravado 2 dias antes, né? Para mim, a entrevista dele foi emocionante, muito boa, produtiva. Não vi falta de ética no Jorge Jesus na entrevista do Bem Amigos. Acho que ele foi muito bem e eu acho que ele ganhou mais ainda o carinho da torcida do Flamengo. O meu também. Valeu, galera. Foi inesquecível o trabalho do Jorge Jesus no Flamengo. Na parte ali que o Gerson vem e começa a elogiar o Jorge Jesus, começa a agradecer pelo trabalho do Jorge Jesus, pelo que ele fez pelo Gerson, né? Foi bem emocionante também. E na parte que o Jorge Jesus fala que nunca tinha ouvido um jogador falar que amava ele, cara, foi bem emocionante e bem legal. Assisti a entrevista completa e gravei. Se eu quiser assistir de novo, vou assistir de novo. Não posso pôr aqui porque a Rede Globo não permite, né, cara, que a gente use as imagens deles, né? Eles são bem rigorosos com isso. Os canais aí do YouTube que põem as imagens estão correndo risco, tá? Mas problema deles, eu não posso pôr porque nosso canal não pode correr riscos. Valeu? Deixa o like aí para ajudar a gente, se inscreva aqui no canal. Vou trazer mais notícias hoje ainda do nosso Flamengo. Saudações. Fui.